Oi, olha eu aqui outra vez e falando agora sim sobre os climas da Europa. Na Europa, por conta dos fatores climáticos, o vídeo anterior a esse, a gente tem climas diferentes, tá? Dentro do continente europeu, a gente vai ter o clima frio de montanha, nas áreas montanhosas, aqui no sul do continente europeu, no Cáucaso, nos Balcãs e Cárpatos, nos Alpes, certo? A gente vai ter o clima frio de montanha. Perto do polo, por causa do fator latitude, a gente vai ter o clima subpolar ou polar, tá? Ainda perto do polo, nesse verde diferentão aqui, na cidade de Arcangel, né? Arcangel, passa o Arcangel na mão aí, né? Você relar alguma coisa que você não sabe de onde veio, tá? A gente tem o clima temperado frio. Eu vou tirar aqui, ó. A gente falou do subpolar e frio de montanha, apaguei. Agora a gente tem o clima temperado frio. O nome já fala, é um clima frio, né? Tá perto dos polos também, então vai ser muito frio, tá? Depois, na sequência, a gente tem o temperado oceânico. Olha esse nome, temperado oceânico. Lembra mar, maritimidade. Vai ser um clima úmido por causa do fator maritimidade. A gente tem o temperado continental aqui em toda essa região aqui central. Temperado continental, continentalidade, vai ser um clima um pouco mais seco. Depois a gente tem o clima mediterrâneo, as margens do mar. Mediterrâneo, já vou dar um spoiler, que vegetação será que a gente tem no mar Mediterrâneo, no clima mediterrâneo? É a vegetação mediterrânea, certo? Saindo da vegetação mediterrânea, o último clima é aquele clima que eu falei para vocês da continentalidade mesmo, né? Naqueles locais que estão mais afastados do mar. Apesar da gente ter, né, o Mar Negro, o Mar Cáspio, elas são áreas de baixa umidade, tá? E predominam ventos mais secos também. A gente vai ter um ambiente semiárido, um ambiente muito seco. Então agora a gente vai começar a falar de cada um desses climas. Vamos falar primeiro do clima subpolar e o clima frio de montanha, que ocorre nessas regiõezinhas que estão pintadas. A gente tem nessa região um climograma muito parecido com esse daqui, tá? E deu uma falhadinha aqui, mas era para continuar riscando aqui. A gente tem na cidade de Santes, na Suíça, 2.500 metros de altitude, é um clima frio de montanha. Percebam, a linha vermelha mostra as temperaturas e as colunas azuis mostram as precipitações. Neste clima aqui, ó, a gente tem precipitações muito elevadas. Que tipo de precipitação é essa? É uma precipitação sólida, neve. A neve é um tipo de precipitação. Então, o clima frio de montanha e o clima subpolar, eles têm precipitações elevadas o ano inteiro porque é muito frio, neva muito. Como que eu sei que é muito frio? Olha as temperaturas, né? A maior parte do ano as temperaturas vão estar sempre abaixo de 0 graus em média. Quer dizer que a média é abaixo de 0 grau, cara. É muito frio. Somente uma pequena partezinha do ano, e durante 3, 4 meses no ano, é que eu vou ter temperaturas acima de 0 graus. E essas temperaturas são deliciosas, né? Verões de 9 graus, 8 graus. Hoje, eu vou olhar aqui agora, quanto está a temperatura, porque está frio pra caramba. Está agora, neste exato momento, segundo o meu celular, 11 graus. E já está frio pra caramba. E 11 graus lá é quando é calor. Olha que absurdo. Então é um clima muito, muito frio. Certo? Saindo do clima subpolar e frio de montanha, a gente vai entrar no clima temperado frio. O clima temperado frio, ele é a cidade lá de Arcangel. Piadinha horrível. Enfim, essa cidade, ela também vai ter muito, muito, muito período abaixo de 0 grau, né? Também a maior parte do ano eu tenho temperaturas abaixo de 0 grau, tá? Eu tenho temperaturas que chegam a menos 20 graus, em média, menos 20 graus.
Só que o verão lá é um pouquinho mais quente, tá? Como eu não estou tão próximo do polo, assim, não estou no polo exatamente, né? Aí o verão é um pouquinho mais quente, né? O verão chega a fazer 15 graus positivos. 15 graus, tá? E como que eu sei que esse frio aí não é por causa da altitude? Porque ó, aqui fala, no climograma ele fala altitude 13 metros, então tá nível do mar praticamente. Não tem o fator altitude, é o fator latitude que faz ele ser frio, tá? Como que eu consigo diferenciar o clima frio de montanha do clima subpolar? A quantidade de precipitações aqui ela é bem menor, perceberam? E outra coisa, no verão, no clima subpolar, eu tenho temperaturas abaixo de 10 graus. No climograma do temperado frio, eu vou ter temperaturas entre 10 e 15 graus. Eu vou ter verões, então, de temperaturas acima de 10 graus. Ok? Saindo do climograma temperado frio, a gente vai entrar no temperado oceânico. E o clima temperado oceânico, ele está, né, toda a regiãozinha do Oceano Atlântico e tem muita influência da corrente do Golfo. Lembra, a corrente do Golfo, do Atlântico, do Golfo ou do Atlântico Norte, ela é uma corrente marítima quente, certo? Ela vai levar mais umidade para a região. Então significa que nessas áreas de clima temperado oceânico, eu vou ter temperaturas mais amenas, porque, né, a água quente do oceano não vai deixar com que o oceano congele, né? Essa corrente marítima quente não vai deixar que o oceano congele, vai ser interessante porque vai levar mais precipitação, e perceba, chove praticamente durante todo o ano, né? As precipitações elas são abundantes todo ano, e o que é legal, as temperaturas sempre estão acima de 0 graus, então quer dizer que no temperado oceânico eu não tenho tanto frio assim, tá? Quanto no temperado continental, no subpolar ou no temperado frio, ok? O que é legal dizer, o inverno ele é frio nesse clima, tá? A gente tem no clima temperado 4 estações definidas, a gente tem um verão bem quente, temperaturas acima de 20 graus em média, o inverno vai ser frio com presença de neve, e a gente tem a primavera e o outono bem demarcados, né? São as meias estações, a primavera começando a esquentar, e o outono começando a esfriar. Então a gente consegue enxergar essa variação da temperatura ao longo do ano. Por exemplo, aqui na nossa região, a gente não consegue isso, né? No clima tropical, a gente tem 2 estações bem definidas. Um verão quente e o inverno de temperaturas mais baixas. Né? A gente está aí numa transiçãozinha. Semana passada tá 30 graus, agora de repente 11. Então a gente não tem essa transição tão bem definida, né? A gente já tem poucas variações. Mas enfim, este clima chamado clima temperado oceânico, ele tem umidade durante todo o ano e as temperaturas em média, elas estão sempre acima de 0 grau. Saindo deste clima do temperado oceânico, a gente vai para o clima temperado continental. O clima temperado continental, ele está nessa corzinha aqui, ó, e a cidade de Perm, na Rússia, mostra isso pra gente. Olha lá, este climograma ele mostra que eu tenho precipitações, né? Só que as precipitações são maiores nos meses mais quentes, tá? Então, tenho mais calor, vai chover mais. Nos meses mais frios, vai ter uma precipitação um pouquinho menor. E outra coisa, percebam que no temperado continental, por conta do fator continentalidade, né, tá longe do mar, ele tem menor precipitação do que o outro climograma, tá? Tá vendo? Chove pouquinho, chove 25, 40, 30 milímetros. Só no verão aqui que vai chover 75, que é bem pouco, tá? E as temperaturas também são muito diferentes, né? No inverno, lá o inverno é muito frio, cara. As temperaturas são perto aí de menos 15, menos 20 graus. E no verão ficam perto de 20. Então eu tenho uma amplitude térmica muito grande. Outro conceitozinho. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de uma determinada região. Aqui a gente tem uma amplitude térmica muito grande.
No climograma de Paris, percebam, a amplitude térmica é pequenininha, de 20 graus até 5 graus positivos, a diferença são 15 graus. Já em Perm, a amplitude térmica, né, de menos 15 até 20, são 35 graus de diferença, tá? E aqui também é legal que a gente enxerga as 4 estações bem definidas, tá? Verões muito mais rigorosos, invernos muito rigorosos, né? Invernos com presença de neve intensa, tá? Muito frio. A gente tem também verões quentes, a gente pode falar que os verões são quentes, e tem a meia estação, né? Que seria a primavera e o outono, tá? Saindo do clima temperado continental, a gente vai entrar no clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo está às margens do mar Mediterrâneo, certo? O clima mediterrâneo é bem legal porque, como ele está mais longe do polo, né, na parte mais ao sul da Europa, é a área de clima mais quente do continente, tá? Lembra disso. O sul da Europa está mais longe do polo, então as temperaturas são maiores. E a gente pode ver isso mesmo, ó. Aqui em Atenas, as temperaturas elas vão chegar a 30 graus, cara, no verão. É um verão muito quente, só que chove bem pouquinho. Percebam aqui no climograma que eu tenho precipitações muito baixas. Já no inverno, as temperaturas ficam aí na casa de 10, 12 graus, só que chove mais. Engraçado, né? Mas eu acho que você vai se lembrar. Tem um fator climático que faz isso acontecer. Lembra daquele vento chamado Simoon? Esse vento, ele sai do Saara, do norte da África, né? Daqui do norte da África, e vai levar um vento quente e seco para o sul da Europa. Então toda essa faixa do sul da Europa, ela vai ter verões secos, certo? E muito quentes. Já o inverno, esse vento não vai atuar aqui, né? No inverno vai ter uma massa de ar mais fria, por isso que a temperatura cai um pouquinho, e vai trazer chuvas também. Então, no clima mediterrâneo, a gente tem 2 estações bem definidas. Um verão muito quente e seco, e o inverno ele vai ser de temperaturas um pouco mais baixas, porém com bastante umidade. Ok? O último clima que a gente tem é o clima semiárido. O clima semiárido, aqui da cidade de Astrakhan, que fica na regiãozinha do sul da Rússia, né, perto ali da Geórgia, Armênia, Azerbaijão, as margens do Mar Cáspio, é um clima que vocês podem perceber, não chove praticamente nada, chove pouquíssimo. E quando eu falo chove pouquíssimo, eu posso dizer para vocês que o mês de janeiro na nossa cidade, na nossa região, chove mais do que essa região chove o ano inteiro. Tô falando sério, tá? Aí no ano vai chover 150, 200 milímetros nesta cidade em específico, tá? Mas é um clima semi-árido. Semi, quase. Árido, seco. É um clima quase seco, é quase desértico, tá? Então a gente percebe que a principal característica do clima semiárido é a aridez, né? A falta de água, a falta de precipitações. Tudo bem? E nesse caso, ele vai ter também aquelas características típicas do continente europeu, né? Verões quentes e os invernos vão ser mais rigorosos. Ok, senhoritas e senhoritos, nós finalizamos, né, a nossa aula sobre os climas europeus e eu espero que vocês assistam essa aula também. Aliás, ó, já quero avisar para vocês, aguarda aí, ou melhor, já dá aquela roladinha também aí no seu aplicativo aí, que aqui embaixo vai ter aula de vegetação. Aguardo você daqui a pouquinho. Tchau!